Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com uma quinta-feira agitadíssima, se tratando principalmente de transformação do Vasco em uma SAF, uma sociedade anônima do futebol. Ontem nós tivemos a informação que o Roman Abramovich, dono do Chelsea, estaria interessado e liderando um grupo russo para comprar os direitos do Vasco da Gama. E hoje, pela parte da manhã, o Levenciano, um agente político muito conhecido dentro do Vasco da Gama, se posicionou, inclusive desmentindo essa informação. E é claro, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e trazer também as informações que aconteceram nessa quinta-feira. Tem interesse por Pedrinho, atacante do Bragantino, tem também situação definida com relação ao MT, cria das categorias de base do Vasco da Gama que poderia estar de saída para o Atlético Paranaense e muitas outras novidades importantes para você, torcedor vascaíno. Então é claro, o vídeo está repleto de novidades importantes, você não pode perder. Então se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, então já se inscreva aqui embaixo, ativem também o seu sininho de notificação, deixem o seu like, porque vai fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaíno, e o seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha dessa transformação do Vasco em um clube empresa. E quando você ver o vídeo aí do Levenciano, deixe a sua opinião se você concorda aí com as palavras do mesmo. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e já começar trazendo as novidades se tratando sobre a saída do MT. Há um tempinho atrás eu trouxe a informação que o Atlético Paranaense, clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que tem essa característica de trazer jogadores novos que estão de fato em ascensão na carreira, e o Atlético teve interesse em contratar o MT. O ano passado o MT foi comprado inclusive pelo Vasco da Gama do Volta Redonda, né? O Vasco pagou em torno aí de R$600 mil para ter 70% dos direitos econômicos do MT, e o mesmo tem contrato válido até o final de 2024. E no início dessa temporada, o Atlético Paranaense se interessou na compra do jogador. Porém, hoje tivemos a informação que o clube do Paraná desistiu da contratação, pois teria considerado aí altos valores cobrados pelo Vasco com relação ao Matheus, né, que é como se conhece aí o MT. Então, ou seja, o atleta permanecerá no Vasco, a comissão técnica queria muito a permanência do atleta, então ele fica para 2022. E um nome que também poderá estar de saída é o Bruno Gomes. Bruno Gomes, que inclusive vem treinando separado do elenco principal, ele começou a treinar afastado nessa última semana. A partir da quinta-feira, o Bruno Gomes já parou de treinar com o elenco comandado pelo Zé Ricardo. O Vasco quer a permanência do atleta, mas o atleta não quer permanecer no Vasco. E parece que uma situação está começando a se definir para que o Bruno Gomes saia e o Vasco consiga sair, né, de uma maneira boa, sair ganhando pelo menos um pouco dessa história. O Vasco está tentando aí buscar a contratação do Zé Gabriel. O Zé Gabriel é um zagueiro aí do Internacional, também um cria das categorias de base do Colorado. Ele vem treinando da mesma maneira que o Bruno Gomes, separado do elenco principal, pois ele quer sair do Internacional. Ele é um zagueiro que pode atuar também como volante e em algumas partidas já atuou como lateral direito. E o Vasco está buscando com o Internacional essa troca, já que o Inter, algum tempinho atrás, também teve interesse na contratação do Bruno Gomes. Até agora a situação está aí bem no início, ela já teve a se desenvolver nos últimos dias, mas acabou esfriando depois que o Bruno Gomes começou a treinar separado também aqui do elenco principal no Vasco da Gama, mas parece que o Vasco está nos bastidores tentando fazer com que ela se agite novamente e tentar concluir essa troca, trazer o Zé Gabriel para São Januário e levar o Bruno Gomes para o Rio Grande do Sul. Mas é claro, assim que tivermos novidades, vamos trazendo, por enquanto nada definido. E com relação à contratação, o Vasco praticamente confirmou a chegada do Getúlio, falta apenas o anúncio oficial por parte do atleta, mas o Vasco segue na busca por um atacante, por atacantes agora de lado para essa próxima temporada. E parece que um novo alvo foi colocado. O Pedrinho. O Pedrinho aí é um atacante do Bragantino, que tem passagem inclusive pelo Atlético Paranaense. Chegou a jogar, inclusive, a Copa Libertadores, né, pelo clube aí do Paraná, e ele faz parte do elenco do RB Bragantino. O Vasco tentou buscar a contratação do atleta, eu vou tentar nessas próximas horas entrar em contato com o seu representante, mas até o momento o Bragantino não vai negociá-lo. A intenção do clube paulista é utilizá-lo durante esse campeonato aí
Paulista, no campeonato estadual, e devido a esse motivo, o Pedrinho vai permanecer por lá, pelo menos nesse início de 2022. Após aí o término da competição e o início do Brasileiro, dificilmente Pedrinho será utilizado pelo RB Bragantino e assim poderá ser emprestado ao Vasco até o final dessa temporada. Ou seja, o Pedrinho se junta ao Paulinho Mocelin, outro atacante também que irá disputar o Campeonato Paulista, mas pelo São Bernardo. Dois jogadores que já entram para aquela lista de atletas que virão muito provavelmente após o término dos estaduais. O Vasco vai estar de olho, como o Carlos Brasil confirmou, nos campeonatos aí estaduais que acontecerão nesse primeiro semestre de 2022 e visando algumas contratações após o término das competições. Com relação também rapidamente, antes de entrar no assunto Pedro Raul, Aliás, antes de entrar no assunto Vasco SAF, falar sobre Pedro Raul. As informações que a gente teve que o Pedro Raul está por detalhes para fechar com o Goiás. O Goiás passou à frente do Juventude e do Vasco da Gama e vai conseguir adquirir pelo menos um empréstimo de 1 ano com o Pedro Raul durante esse ano de 2022. O Vasco já fechou com o Getúlio, então já achou um substituto do jogador. E agora sim falar sobre Vasco SAF, um assunto que vem chamando de fato a atenção do torcedor vascaíno nesses últimos, nem dias, mas nessas últimas horas, né? Ontem foi falado sobre Grupo City, sobre fundo russo, né, liderado inclusive pelo Roman Abramovich. Foi falado, eu hoje trouxe um vídeo, né, falando inclusive sobre o investimento do Grupo City através de um grupo aí de sheiks ligados ao Oriente Médio. Se você não viu, vai lá dar uma olhada. Trouxe todas as informações e, é claro, comprovando sempre a verdade. E com relação ao Roman Abramovich, parece que a torcida ficou mais empolgada, porque ele é o dono do Chelsea, ele ali, o homem, né, a pessoa que tem os direitos econômicos do clube inglês e é um milionário, né, um bilionário aí do mercado mundial. Ele se interessou, segundo informações, para ter os direitos econômicos do Vasco a partir da liberação da venda oficial do Vasco SAF, da transformação do Vasco em um clube empresa. Inclusive, vários torcedores vascaínos, né, como está aparecendo aí em vídeo para vocês, invadiram o Instagram do Roman Abramovich, interessados aí na compra do mesmo em cima do gigante da colina. E hoje, pela parte da manhã, um agente político se posicionou, o Levenciano. O Levenciano, aí, através de suas redes sociais, para ser mais exato, através de seu Instagram, se posicionou. Tá aparecendo aí para vocês, ele se posicionou tanto em forma de imagem, quanto também em forma de vídeo, e ele conversou aí com um empresário também muito conhecido e ligado ao Roman Abramovich no mercado do futebol mundial. Ele foi até, né, o Pini Zahavi perguntar se era verdade que o Roman estaria interessado no Vasco. E o Pini Zahavi, segundo mesmo Levenciano, respondeu: claro que não. E o Leven respondeu o seguinte aí em cima da sua publicação: e seguem fake news, criando factoides para convencer a torcedores que só tem esse caminho. Então, uma dura crítica aí, né? E ele seguiu falando em um vídeo, explicando essa situação que, é claro, a gente vai passar aí para vocês. Então, deem uma olhada, tirem as suas próprias conclusões e depois a gente volta aqui para comentar sobre o assunto. Então, fala daí, Levenciano. Em relação ao Chelsea e tudo mais, Roman Abramovich, bom, um agente exclusivo do Roman Abramovich, a pessoa que cuida dos interesses dele, que inclusive levou ele para a compra do Chelsea na Inglaterra, né, o russo Roman Abramovich, quem cuida dos interesses dele exclusivamente, é o maior empresário de futebol do mundo, chamado Pini Zahavi. Eu não sou tão foda assim, né, como o presidente fake que tá lá, que tá a uma ligação de qualquer clube do mundo, etc. Mas esse superagente, o maior superagente do futebol mundial, eu falo com ele assim, normalmente, por WhatsApp. Ele me recebe, me atende, a gente conversa, fala sobre jogadores, sobre investimentos, sobre futebol, sobre o Vasco, né? Já se comprometeu a ajudar o Vasco a conseguir boas vendas de jogadores do Vasco, né? Para mercados importantes, caso eu tivesse assumido, teve esse compromisso, pode ajudar muito, né? Porque, né, é melhor do que dá. A gente está dando o jogador, então é melhor ter alguém super poderoso para ajudar a vender. Mas então, mandei um WhatsApp aí que eu botei no meu story pro Pini. Desse WhatsApp aí, perguntando a ele se era verdade que o Roman tinha algum interesse no Vasco. E ele respondeu categoricamente, claro que não. Tá aí no meu story para quem quiser ver, porque eu gosto de ser 100% sincero. Talvez esse seja... Para alguns é uma qualidade, mas talvez esse seja o meu maior defeito, né?
Ser super sincero. Então, coloquei aí no meu story uma print, minha conversa por zap com o Pini Zahavi, uma parte dela, né? Exatamente o que? Dizendo que, claro que não há interesse. Então, como vocês viram aí o vídeo, né, tirem as suas próprias conclusões. O Levin Senna aí dando ali a entender que tudo seria uma suposta mentira. Ontem o canal Atenção Vascaínos trouxe essa informação que o Roman Abramovich estaria interessado e seria o líder de um grupo de russos que gostariam de comprar o Vasco da Gama com 5 bilhões de dólares em aporte financeiro. Então, uma situação muito complicada. Eu deixo para você tirar suas próprias conclusões. É claro, a gente vai buscar mais informações para sempre trazer a verdade, mas hoje o Levin Senna veio aí com essa notícia. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários sobre o que você acha desse assunto. Tranquilo, torcedor? Esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva, dê seu like, compartilhe. Amanhã a gente volta com novidades para vocês e tenha também a nossa página lá no Instagram, onde a gente está informando sobre tudo o que vem acontecendo no dia a dia do Vasco da Gama, sem ser aqui por meio de vídeo, mas por meio de notícias, informações, imagens. Então corre lá também para você ficar por dentro de tudo que vem acontecendo no nosso Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.